Jesus está no barco, quem dá a última palavra é Ele. Quero que você reflita nessa frase. Quero que você medite um pouco nisso e perceba se realmente você tem colocado Jesus dentro do seu barco. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Um texto muito conhecido, em que narra certa feita em que Pedro, um pescador experiente, ele se lança ao mar para pescar e a Bíblia vai dizer que naquela noite Pedro ele nada conseguiu apanhar. A sua pescaria foi uma pescaria frustrada naquela noite. O seu sustento, o que ele levaria para dentro da sua casa, o mantimento, ele não foi apanhado naquela noite. É interessante que a Bíblia vai dizer que ao chegar à margem da praia, Jesus ele toma posse do barco de Pedro e a Bíblia diz que Jesus ele prega na proa do barco e em certo momento Jesus manda com que Pedro ele direcione o barco até o lugar da frustração. Ali agora há uma ordem, há uma palavra liberada sobre a vida de Pedro. Pedro, lançai as redes. Se coloque no lugar de Pedro por um momento. Pesquei a noite inteira, aqui nesse mesmo lugar. Nada pude apanhar, não consegui pescar nada. O dia já raiou, a noite é mais propício de se apanhar peixes. Talvez o dia não seja um momento ideal para a pescaria, mas Jesus está no barco. E agora ele libera uma ordem, agora ele libera uma palavra. Pedro, pegue as suas redes e lance ela novamente ao mar. A Bíblia vai dizer que Pedro ele toma posse da sua rede e lança ao mar. E naquela manhã a pescaria de Pedro foi como uma das melhores da sua vida. Encheu o seu barco de peixe como sustento. Precisou pedir ajuda para os barcos que estavam ao seu redor. E a Bíblia ainda vai dizer que a rede quase se rompia. O que me chama a atenção nesse versículo é que nós podemos observar algumas posses. A primeira posse, o barco. O barco ele é de Pedro. A segunda posse, a rede. A rede também é de Pedro. Mas tem Jesus no barco. Mas quando Jesus está no barco, esse barco pode até ser de Pedro. Essa rede pode até ser de Pedro. Mas a última palavra é de Jesus. Pedro, lançai as redes. Talvez eu não sei em que situação, em que momento da sua vida você está atravessando. Mas Jesus ele tem uma palavra para a sua vida nessa noite. E mediante a uma palavra de Jesus, você irá lançar as redes. É interessante que Jesus ele muitas das vezes chega nos momentos mais adversos da nossa vida. Nos momentos em que nem nós mesmos acreditamos mais. E no lugar onde houve uma frustração, Jesus ele nos ordena: lance novamente a rede,
faz mais uma tentativa, se dedica um pouquinho mais, tenta ir um pouquinho mais adiante. Isso nada mais é que Jesus no barco, porque quando Jesus está no barco, a última ordem sempre será de Jesus. Independente do que é meu de posse, independente se a vida é minha, independente se o cargo é meu, independente se a função é minha, independente se a atitude tem que ser minha, a ordem sempre tem que partir de Jesus. Quando Jesus está no barco, não há frustração. Quando Jesus está no barco e a ordem é dele, sem dúvida nós estaremos diante do melhor caminho. Acredito eu que Pedro ele não acreditava que naquele dia ele chegaria com um recurso tão grande em sua casa. Mas foi exatamente naquela noite em que Jesus estava no barco que Pedro seguiu uma ordem, uma palavra. Porque Pedro ele não lançou a rede mediante a uma convicção sua. Ele lançou a rede mediante uma palavra. E a palavra de Jesus é que tem poder na minha e na tua vida. Então nessa noite Deus está te convidando a se portar como Pedro, mediante a uma palavra de Jesus. Lançai as redes. Tente de novo. Lute. Conquiste. Alcance mediante a uma palavra e essa palavra de Jesus. Quando Jesus está no barco, quem dá a última palavra é Ele. Amém? Fique com essa palavra e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.